E aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um capítulo desse treinamento de microserviços. E antes de falar de infraestrutura, que foi o que eu prometi no vídeo anterior, eu quero trazer um outro detalhezinho que eu acabei me esquecendo. Obviamente, eu não estou criando esse projeto aqui junto com vocês, é muita coisa, a gente acabaria perdendo tempo, né, saindo do foco. Então eu já tinha esse projeto com os submódulos e todos os projetos dentro em outro lugar. Eu não clonei agora e subi tudo só para mostrar para vocês, eu já tinha feito isso, em outra pasta. Então o que eu fiz aqui? Eu dei um Docker Compose Down, ou seja, eu derrubei todos esses containers dessa pasta e vou fechar esse terminal. E lá onde eu tinha o projeto já, deixa eu aumentar isso daqui para vocês verem direito, né? Erro meu. E aqui, o que eu fiz? Para eu atualizar, baseado naquilo que eu dei o push lá, ou seja, eu atualizei um submódulo, depois atualizei a referência no projeto principal, para eu atualizar isso daqui, o que eu preciso fazer? Eu dei o git pull no meu projeto principal, no meu repositório central, e isso mostra pra gente, olha só, existe um commit novo aqui em front-end, beleza? E para eu atualizar lá, sem precisar entrar em cada um dos submódulos que tem atualização e fazer o pull, eu posso fazer isso daqui, git submodule update. E aqui eu posso passar algumas opções. O remote, em alguns casos ele já mantém a branch ao invés de ir direto para o commit, não é o meu caso, e o rebase, que é a estratégia de fazer o pull, se ele vai fazer merge, se ele vai fazer o rebase. Então, se eu fizer somente o git submodule update remote já resolveria, mas eu gosto sempre de mandar esse comando completo. E o que isso aqui vai fazer? Vai entrar em todos os submódulos que tem atualização e fazer um git pull, só isso. Mas beleza, agora eu já posso fechar isso daqui e vamos para o assunto principal desse vídeo, que é falar sobre a nossa infraestrutura, como que isso está desenhado. Então vamos abrir o nosso desenho de novo, vamos lá. A gente sabe que cada microserviço tem o seu banco de dados, só que uma coisa que foi feita aqui é, cada microserviço tem somente um banco de dados e não existe réplica disso. Ou seja, se isso fosse um cenário real, uma aplicação em produção, e o meu MongoDB fosse para o chão, o que aconteceria? Ou até, mesmo que ele não vá para o chão, mas se eu tenho muito acesso, será que eu não consigo ter mais de um servidor para responder todas essas leituras? Talvez não as escritas, talvez sim. Então, o que eu poderia fazer em questão de infraestrutura? Inclusive, caso você seja da área de infra ou conheça um pouco da área de infra, fica aí mais um desafio. Lembrando que o primeiro desafio é corrigir a segurança daquela criação de login, e agora o segundo desafio é utilizar algum orquestrador de container, como Docker Swarm ou Kubernetes, ou até alguma solução em cloud, como a AWS ou Google Cloud, para a gente ter várias instâncias do mesmo serviço. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui, imagina que ao invés de SQLite, você passe a trabalhar com MySQL. Ou vamos utilizar aqui do nosso microserviço acadêmico, o nosso Postgres. Ao invés de ter somente uma instância desse banco de dados, ou seja, somente um servidor, você vai ter um servidor de escrita e outro de leitura, caso você saiba organizar isso. Caso não saiba, tudo bem, não precisa se preocupar. Um desafio mais fácil é ter mais de um servidor de API e ter um load balancer na frente. Isso já é um bom desafio e um pouco mais simples, porque com os conhecimentos de Nginx, do curso de Nginx, a gente já consegue implementar isso, sem cloud, sem orquestrador, sem nada. Então, o desafio é fazer a réplica de algum desses serviços para melhorar a nossa disponibilidade, para garantir que se um serviço cair, a gente tem outro de backup, um outro funcionando lá. Então, de novo, recapitulando, o desafio é você incrementar a nossa infraestrutura. Mas quais foram as decisões que eu tomei aqui? Voltando no nosso papo, cada microserviço tem o seu banco de dados e isso é a recomendação. Se microserviços compartilham um banco de dados, isso é um mau sinal. Para a gente evitar isso, a gente pode criar um novo microserviço que é do tipo Data Service. A gente falou isso lá naquele treinamento de padrões de microserviço, nós falamos sobre os tipos de microserviços. Mas continuando, a infraestrutura de cada microserviço precisa ser independente. A gente vai falar mais sobre isso. Por quê? Aqui eu tenho um projeto utilizando PHP e Sul. Caso você não conheça PHP, Sul é basicamente uma extensão que traz alguns superpoderes do PHP, transforma ele em algo um pouco a mais e faz o PHP ser executado de uma forma um pouco diferente. É só isso que eu vou falar. Se você for de PHP e quer conhecer mais, tem treinamento de Sul aqui na plataforma. E já nesse outro projeto aqui, eu estou utilizando PHP também, mas sem precisar daquela extensão. E talvez ter aquela extensão possa até atrasar a minha vida. E nesse outro microserviço é completamente diferente. É outra linguagem, eu não preciso do PHP, mas eu preciso do Node.
Então, cada uma das infraestruturas, cada um dos microserviços, perdão, precisa da sua infra específica. Vinícius, e se eu precisar, como você fez, de rodar isso tudo de uma vez só? Eu preciso copiar do microserviço a sua infraestrutura que está definida por código, alguma coisa assim? Claro que não. No nosso cenário, nesse repositório central, eu tenho um Dockerfile que sobe tudo de uma vez. Só que a gente vai falar de novo sobre microserviços independentes, beleza? Mas, de novo, como esse é um repositório central só para organizar a nossa aplicação e não um microserviço específico, eu já subi todos eles aqui. Então, por exemplo, o nosso front-end, que talvez nem precisasse ser um container, está aqui. Eu pego a imagem do Node, monto o meu volume, tenho um ponto de entrada, que é um scriptzinho para garantir que eu tenho todas as dependências, etc., e subo isso. Beleza. E aí eu exponho aqui através da porta 4200. Show de bola. Simples assim. Já o meu microserviço de acadêmico aqui, o que consome os serviços. Eu preciso de algumas coisas específicas do PHP. Então eu crio lá essa imagem a partir da infraestrutura do microserviço. Então cada microserviço pode dar suas informações e com essas informações eu utilizar aqui para subir tudo. Mas vamos simplificar o que eu estou querendo dizer. A infraestrutura de cada microserviço precisa ser independente. Cada microserviço precisa ter sua própria infra, a definição de qual banco de dados ele vai acessar e como vai acessar, a definição de quais softwares ele precisa instalado, quais serviços ele precisa instalado na máquina, para que isso seja replicado em qualquer ambiente. E é por isso que também nos treinamentos um pouco mais teóricos a gente falou tanto sobre containerização. A prática de containerização é a mais fácil, é a mais prática da gente atingir esse objetivo, de ter a nossa infraestrutura bem definida. A gente pode utilizar outras práticas, como virtualização. Eu poderia ter uma máquina virtual para cada microserviço. Isso é possível, só consumiria mais recursos. Eu posso ter infraestrutura como código e instalar tudo direto na minha máquina, a partir de um Puppet, de um Ansible da vida. Só que isso exigiria muito da minha máquina, demoraria um pouco mais para replicar em outras máquinas. Então a containerização nesse cenário é ideal. Porque eu tenho vários containers, se eu preciso modificar alguma coisa, é um arquivinho que eu vou modificar e esse container é alterado de forma rápida. Por isso é tão importante a gente entender sobre containerização para trabalhar com microserviços. Mas beleza, eu falei bastante aqui, um monte de termo de infraestrutura. Agora vamos falar sobre a independência de cada um dos microserviços. Mas como eu já falei pra caramba, a gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo.